No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Por que Jesus precisou vir ao mundo? Por que Jesus morreu? Por que Jesus precisou assumir forma humana, se submeter a humilhações? O Deus Todo-Poderoso, Senhor de todo o universo, Criador de todas as coisas, agora totalmente vulnerável, como um bebê, usando panos como fraldas, chorando, dependendo da sua mãe para ser alimentado, dependendo de que alguém fosse ali para limpá-lo, porque ele tinha necessidades e fazia as suas necessidades fisiológicas como qualquer ser humano, sentindo fome, sede, frio, medo. Todo esse aglomerado de sentimentos e emoções que nos permeiam, Jesus estava ali, sujeito a tudo isso. Por quê? Por que Deus simplesmente não olhou para o homem e disse: está tudo perdoado, vamos esquecer o passado, quem pecou foi Adão, a partir de agora é um tempo novo, não precisa acontecer mais nada, está tudo perdoado, eu perdoo vocês e pronto. Por que submeter Jesus a essa dor, a esse sofrimento totalmente? Lembrando que Jesus não foi submetido por imposição, ele fez isso por vontade própria. Ele se despojou de toda a sua glória, assumiu a forma de servo, porque ele desejou em seu coração agradar a Deus. Então por quê? Eu simplesmente, não precisa ir não, eu vou apagar esse pecado e vamos começar tudo de novo. Por quê? Ou então porque Deus não destruiu a humanidade totalmente e construiu uma outra humanidade do zero, um novo homem, que não pecasse, que não estivesse escravizado ao pecado. Por que Deus não fez isso? Essa é a pergunta que vale milhões e que gera tanta dúvida no coração das pessoas. Se você ainda não fez essa pergunta, eu estou fazendo ela aqui por você. Por que Jesus precisou morrer? Para que o homem tivesse acesso a Deus. Eu quero que você entenda a seguinte coisa: o que eu vou te falar vai te causar um impacto, mas é necessário que você preste atenção para você não sair daqui surtado desse vídeo. Então presta muita atenção no que eu vou te falar. Deus não é santo, tá? Deus não é santo. Deus, ele é santo, santo, santo. O que isso quer dizer? No hebraico, não havia o superlativo que nós temos no português. Então, no português, nós dizemos santíssimo, né? Como seria alto, altão, grandalhão, grandíssimo, né? As palavras no superlativo que expressam algo muito grande, muito bonito, muito belo, quentíssimo e etc e tal. O termo superlativo, o adjetivo superlativo. No hebraico não tinha. Então, quando eles queriam
enfatizar alguma coisa, repetiam a mesma palavra 2, 3 vezes. Lembre-se de em verdade vos digo. O que ele está fazendo? Ele está enfatizando aquilo que ele está dizendo. Então, a Bíblia descreve Deus como sendo santo, santo, santo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que em Deus não há maldade alguma. Deus é soberano. Imagine que o pecado seja como uma nuvem, só que não uma nuvem qualquer, uma nuvem fedorenta, com um odor fortíssimo. E essa nuvem fica ali incomodando Deus. Deus quer se relacionar com o ser humano. A Bíblia diz que a sua mão não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir, mas as vossas transgressões fazem separação entre vós e vosso Deus. Então Deus quer se comunicar com o homem, Ele quer se relacionar com o homem, mas o pecado está ali criando uma barreira. E se existe algum limite para Deus, porque nada é impossível para Deus, como a própria palavra diz, mas se existir algum limite para Deus, está em se relacionar com o pecado. Quando Moisés chega para Deus e diz, mostra-me a tua face, Deus diz para ele, impossível, porque se você olhar a minha face, você vai morrer. O seu corpo humano não será capaz de suportar o que você vai ver. Existe esse limite entre Deus e o homem por causa do pecado. E qual pecado nós estamos falando? O pecado de Adão. Por causa de um homem, o pecado veio ao mundo. Por causa de Adão, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Felipe, então o que servia os cordeirinhos, o sacrifício estabelecido por Moisés? Para que servia aquilo? Eram símbolos. A lei de Moisés é uma simbologia do que nós vivemos hoje. Tudo na palavra de Deus aponta para Jesus. O Cordeiro, na verdade, aponta para o Cordeiro que foi morto desde a fundação dos séculos. Pausa. Se você não assistiu o primeiro vídeo e o segundo vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa assistir os primeiros episódios dessa série que é tremenda. Nós estamos no 3º episódio e acredito que venham outros episódios falando desse mesmo assunto. Eu quero explorar o máximo que eu puder esse tema. Então, como estávamos falando, o sacrifício aponta para Jesus. Era necessário um sacrifício inocente. Um sangue inocente fosse derramado para a remissão dos pecados. Não de uma pessoa apenas, mas para remir os pecados da humanidade. E o único sangue capaz de fazer isso seria o sacrifício do próprio Deus. Pesado isso? É pesado. O próprio Deus se sacrificou pela humanidade. Absurdo para fazer os religiosos surtarem. Mas o próprio Deus se sacrificou pelo homem. Não porque o homem seja o centro de alguma coisa, não porque o homem seja relevante, mas simplesmente porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, quando Deus decide criar o homem à sua imagem e semelhança, para poder se relacionar com o homem, ele traçou um plano e não poderia ser frustrado. Quando surgiu a hipótese de que o homem pecaria e que esse relacionamento seria interrompido por causa do pecado, ali mesmo, antes de tudo ser criado, Deus já traçou o plano de redenção. Jesus se prontifica a morrer para resgatar esse relacionamento entre Deus e o homem. Então foi por essa razão que Jesus Cristo veio ao mundo, morreu por mim e por você. Foi queimado pelo sol, sentiu fome, sentiu sede, andou pelo mundo, viveu como nós deveríamos viver, mostrou ao homem como deveria ser as coisas. Para quê? Para poder restabelecer o relacionamento entre Deus e o homem.
Lembra da nuvem que eu te falei? Que fica lá incomodando Deus? Hoje, por causa do sacrifício de Jesus, basta você se arrepender do seu pecado e você será perdoado. E essa nuvem será apagada dos ares, será lançada no mar do esquecimento e tudo se fará novo. As coisas velhas passarão e nenhuma condenação haverá para você. Basta que você se arrependa dos seus pecados, confesse Jesus como seu Salvador, reconheça Jesus como seu Salvador, mesmo que o resto do mundo te ache louco, te chame de louco, entenda isso como loucura. Sim, a graça é um escândalo. Como diz o apóstolo Paulo, escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Escândalo, abominação para os religiosos, absurdo para os intelectuais. Entendeu? Então fica aqui o meu convite para você. Receba Jesus na sua vida. Dependente do seu pecado, qual seja o seu pecado, o Senhor quer te perdoar. E basta apenas que você pare o que está fazendo aí agora. Independente do lugar que você estiver, diga: Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e te recebo como meu Salvador. E a partir desse momento, você, ao receber Jesus, você será chamado filho de Deus. E os seus pecados ficarão para trás. Você não precisa de uma igreja para fazer isso, não precisa de um líder religioso para fazer isso. Você precisa apenas que o seu coração se quebrante. Amém? Igreja é importante, ser pastoreado é importante, mas isso não resolve quando o assunto é arrependimento. Você precisa se arrepender. E para se arrepender, você não precisa de ninguém. Deus te abençoe, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, assista os outros vídeos dessa série e acompanhe a oração do amanhecer que acontece de segunda a sexta aqui no canal, os nossos versículos de devocionais diários, todos os dias aqui no canal. Nós estamos produzindo bastante conteúdo para edificar a sua vida. Deus te abençoe, fique com Deus.